Tinha um advogado numa cidade lá do estado do Rio que costumava trabalhar para adoção de crianças do Brasil para estrangeiros. E uma ocasião veio um casal da Europa procurando uma criança, porque era um casal jovem ainda e da nobreza também lá da Europa. E ela descobriu que era estéril, não tinha possibilidade de ter filhos. Então eles vieram passear no Brasil, resolveram ficar e, e tentar uma adoção aqui para levar para o país deles a criança. E eles foram procurar exatamente esse advogado que acertou tudo. Então ele começou a procurar uma jovem que tivesse mais ou menos as características daquela, que eles eram louros, os dois eram muito louros. E ele conheceu uma moça que mais ou menos dentro do mesmo padrão, que não queria o bebê. Ela ia deixar o bebê dar para adoção. Ele então começou a acompanhar e contou para o casal, e o casal anunciou lá que ela estava grávida, que estava esperando o neném e tal. E teve gente da família que quis vir para o Brasil, eles pediram que não, porque a gravidez era de risco, difícil e tal. Eles deram um jeito para ninguém saber que o neném não era dela. E ficaram esperando. E quando chegou a ocasião, ele foi no hospital, pegou a criança e levou para casa do presidente de uma casa espírita, que tinha 3 filhinhos, 3 garotos. E falou: você toma conta do bebê, que eu vou avisar o casal para eles virem buscar a criança. Era um final de semana, então foi difícil de encontrar o casal, que estava passeando no Rio de Janeiro. Até que no começo da outra semana, eles ficaram sabendo, e foi aquela alegria. E eles tinham preparado um enxoval, pegaram um enxoval e tal, e foram para a cidade lá buscar o neném. Aí a surpresa, era um neném branquinho, tudo, mas o cabelo era preto retinto. Quando a moça olhou, falou assim: não, não posso ter um filho desse, imagina. A família toda de cabelo amarelo, o marido também, e sai uma criança do cabelo preto. Ela não sabia da história do Champollion, se ela soubesse, ela não diria isso. Então ela não quis a criança. Ela foi embora e além de ir embora, ainda levou o enxoval todinho, não deixou nenhuma roupinha para o Olha, neném, que não tinha nada. E aí o casal, né, que era espírita e tal, pediu e foram arrumando, arrumaram a roupinha para ela. Aí avisou o rapaz, falou assim: olha, eles não quiseram a criança, foi embora. E agora você tem que dar um jeito. Nós também não vamos ficar com o neném. O filho mais novo já estava lá com seus 7 anos. E aí ele falou assim: ah, fica com a criança um pouquinho, que eu vou arranjar uma pessoa para adotar. E começou a procurar. Enquanto isso, eles juntaram lá, pediu para um, pediu para outro, roupa para o neném, fralda, essa coisa toda, e foi ficando. E o advogado falava assim: olha, não consegui nada ainda, mas estou procurando. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 7 meses, a criança estava na casa do companheiro. Aí o rapaz ligou e falou assim: ó, consegui. Eu vou levar um casal que vai buscar o neném aí. Aí eles foram para o centro e os 3 meninos ficaram tomando conta do neném. Quando eles voltaram para casa, tinha um menino chorando e 2 meninos não estavam na casa. O que foi? A janela dava para a rua. Então eles disseram que o neném estava no berço e a janela estava aberta, e quando eles entraram, o neném tinha desaparecido. Olha, foi um negócio. Procura e chama a polícia, e uma complicação danada, e não achava o neném e tal. E já 10 horas da noite, eles estavam agora em casa, num desespero, quando chega o filho mais velho com o neném no colo. O que aconteceu? E o casal tinha ido lá para buscar o neném tinha desaparecido. O que aconteceu? Eles, os meninos, não queriam mais dar o neném. Eles esconderam o bebê pra e aí ninguém levar. para ninguém levar. Então a menininha já estava com 2 anos na casa quando eu a conheci.
Eu fiquei sabendo da história depois, uns 2 anos. E ele tinha, na mesa de cabeceira dele, tinha um retrato da mãe, a mãe dele. E a 3x2 a menina ia lá pegar. E o pai chegava, não pegue, esse é o retrato da vovó. Você não pegue, não é para pegar. Ela deixava lá e saia. Aí, numa das vezes que ele entra no quarto, ela estava encostada na cama com o retrato na mão. Aí ele falou assim, mas eu já disse que não é para pegar o retrato da vovó. Aí ela pegou e falou assim, também eu era gorda, velha e feia. Não quero olhar mais. Yeah. Eu era gorda, velha e feia, não quero ver mais. Botou. E ele ficou com aquilo na cabeça. A menina fala, eu. Ele ficou assim, assombrado e tal. Passou um tempo, eles estavam jantando e a menina estava na cadeirinha, aquela cadeirinha alta de criança, tá? E ele conversando e tal, bateu o braço no copo e o copo virou na mesa, derramou. Aí a menina botou a mão nas cadeiras. É essa a educação que eu dei para você? Aí ele não teve dúvida nenhuma de que era realmente a mãe, porque era exatamente a forma como ela chamava atenção quando ele fazia qualquer coisa errada. Ela botava a mão na cintura. É essa a educação? Olha, que interessante, né? Como que a espiritualidade dá um jeito, né? Pois é. Dos espíritos afins ali. Ele nem queria adotar coisíssima nenhuma. A menina caiu de paraquedas Sim, na sim. casa dele. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.